E chegamos à nossa 14ª aula da série do sexto ano, etapa por etapa, e a pequena série que tem dentro dessa série, que é a série de divisões, que é da aula 10 até a aula 17, falando só sobre divisões, tá bom? Temos na aula 10, divisão exata com 1 e 2 números na chave, um número na chave, 2 números na chave. Na aula 11, temos a divisão exata com 3, 4 e 5 números na chave. 3, 4, 5 números na chave, você vai aprender. Temos na aula 12, quando o dividendo é menor do que o divisor, olha só, 3 dividido para 5, 100 dividido para 400. Na aula 13, são as divisões com resto, aquelas que não sobram resto zero, tá vendo? Sobra sempre um número diferente de zero ali como resto. Essa que a gente vai ver hoje vai ser a aula 14, divisões com resultado decimal. No caso aqui, gente, ó, decimal exato, tá? Não é aquela aqui da dízima, porque essa eu havia até esquecido de colocar nas divisões, mas eu coloquei ela lá na aula 17, lá no finalzinho, que são as divisões quando dá uma dízima periódica, tá? Essa daqui, campeã de erros no meio da divisão aí, que é aquela onde precisa colocar esse zerinho aqui no meio, senão você coloca só, em vez de colocar 24, ou em vez de colocar 2004, você coloca 24, em vez de colocar 203, você coloca 23, e é onde você erra. Tem a aula 16, que é a prova real da divisão exata e com resto, sem esse L ali, tá? Que vamos ver também como tira a prova real para você saber se a sua continha está correta, tá? No caso da exata aqui, a gente pega o quociente, multiplica pelo divisor e tem que dar quem? O dividendo. Então, você vai saber também como isso acontece na que sobra resto. E, como eu disse, a aula 17, que eu incluí, que é quando o resultado dá uma dízima periódica. Então, são 7 aulas aí, show de bola, sobre divisão, junto com essa série do sexto ano, tá? E aqueles 3 recadinhos que eu preciso falar sobre divisão, como são várias aulas sobre divisão, eu falo em todas, tem gente que já está até enjoado de ver, né? Mas, para quem está vendo pela primeira vez, saber quais são os elementos de uma divisão é muito importante. Ou seja, como chama os numerozinhos da divisão. Ou seja, quem a gente vai começar a dividir ali, ó, o número que a gente vai pegar aqui se chama dividendo. Quem fica lá dentro da chave é o divisor. O resultado que a gente vai ter no decorrer da divisão se chama quociente. E o que sobra aqui, às vezes zero e às vezes algum número, se chama resto, tá bom? Isso é muito importante porque tem exercício que pede exatamente falando sobre esses nomezinhos aqui. Os símbolos e representação de uma divisão, ou seja, todos esses símbolos aqui, ó, significa divisão, e essas representações deles aqui significa que o 24 está sendo dividido por 6. Não importa se está assim, com o traço e 2 pontinhos, se tem somente 2 pontinhos, se tem só essa barra ou essa barra de divisão aqui, tá? Tudo significa isso aqui. Ok, gente? Cuidado quando vê assim e não saber o que fazer. Saiba que todos estão se referindo a uma divisão. E por fim, como construir qualquer tabuada pela soma sucessiva, porque precisamos da tabuada para fazer as divisões. Geralmente a gente decora tabuada do 1 ao 10, só que aquelas que tem 2 números na chave, 3, 4, até 5 números na chave fica muito difícil, então a gente saber como faz uma tabuada vai te ajudar muito, 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 muito. Você vai ver isso no decorrer dos vídeos aí que você for assistindo sobre divisão, tá? Como faz qualquer tabuada? Escolhe o número que você quer e vai somando, ó. Sempre comece pelo 0 e vai somando. No caso, escolhi o 3 aqui e fui somando, ó. 0 mais 3, 3. O que são esses aqui na lateral? É como se eu estivesse fazendo 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3. E esses em vermelhinho aqui são todos os resultados. Ou seja, nada mais, nada menos do que a tabuada do 3 sendo construída aqui, tá? Estou fazendo do 3, ou seja, com um número. Posso fazer com 2, com 3, com 4, com 5, com quantos números eu quiser, tá? Aqui está a tabuada do 3 concluída pela soma sucessiva.
Como eu disse, escolhe o número que quer fazer a tabuada, comece sempre pelo 0 e vá somando o número quantas vezes você quiser os resultados obtidos. O máximo que a gente faz qualquer tabuada é até o 9, gente, porque a gente nunca coloca de 2 em 2 números na divisão nem na multiplicação. É sempre de 1 em 1 algarismo, tá? E por 10, você pode até fazer para ver se está certo. Por que se está certo? Se der o número da tabuada que você está procurando seguido de um 0, é porque sua soma está correta. Se não der isso aqui, a tabuada que você está fazendo mais um zerinho é porque você errou alguma coisa na sua conta ali. Tá bom, gente? Então, bora lá? Temos hoje essas continhas aqui, onde o resultado delas é um resultado decimal, ou seja, um número com vírgula. Quando sobra resto e a gente quer continuar a conta, colocamos vírgula no quociente, tá vendo? O nomezinho que eles falam, por isso que é bom saber. E acrescentamos um 0 ao resto. Olha só o nomezinho de novo. A partir daí, seguimos dividindo normalmente. Bora lá ver como isso acontece? Bora ver então? Para começar a divisão, precisamos pegar um número maior ou igual a quem está na chave e precisamos da tabuada de quem está na chave, tá, gente? Porque às vezes você não está acompanhando a nossa série aí, está começando a ver por esse vídeo, então saiba que a tabuada a gente precisa sempre ali do ladinho, tá? Já vou deixar também na descrição como constrói qualquer tabuada, já expliquei no início do vídeo também. Então, caso você não saiba, pode ir lá. Por que você fez até o 5? Porque o número que eu vou precisar aqui não vai precisar da minha tabuada inteira. Lembra que eu falei que às vezes você precisa fazer ela parcialmente, não vai precisar dela inteira? Como é o caso aqui, ó. Lembra, o número que a gente precisa pegar aqui tem que ser maior que está na chave. Então, eu preciso procurar na tabuada do 2 o 7. Então, de início, até o 8 ali, ó, porque já passou do 7, eu poderia ter feito a minha tabuada, tá? Caso eu fosse terminando a minha conta ali e precisasse de mais, eu só ia continuando aqui. Então, vamos lá? O 8 passa, né? Então, a gente precisa pegar o 6 na multiplicação por 3. Esse 3 vai na chave e esse 6 a gente subtrai, ó. Então, o 3 vai aqui na chave. O 6 a gente subtrai aqui. 7 tira 6, 1. Resto 1. Só que o que acontece agora? Eu quero continuar a minha conta, tá? Quando não tem números para baixar, sobrou resto e você quer continuar a conta, você vai simplesmente colocar uma vírgula lá no quociente e acrescentar um zerinho ao lado de quem sobrou ali. E aí, continua a conta normalmente. A gente não pegou 7 e dividiu por 2? Agora a gente vai pegar 10 e dividir por 2. 10 na tabuada do 2, exato na multiplicação por 5. Esse 5 vai na chave. E o 10 a gente subtrai aqui, sobrando quem? Um belo zerão. Agora acabou, porque não temos números para baixar e temos resto 0, ok? Ou seja, divisão terminada. 3 inteiros, tudo que tem antes da vírgula a gente lê inteiro. Depois a gente vai lendo décimos, centésimos, milésimos, décimos de milésimos e assim sucessivamente. Então, se fosse perguntar quanto dava isso aqui, 3 inteiros, 5 décimos. Ok? Bora ver mais uma? Processo sempre o mesmo, tabuadinha do número lá na chave. De início eu precisaria até o 12 ali, né? Porque já passou do 9. Ó, deixa eu falar para vocês como vocês começam a fazer. Começa lá do 0, vai somando. Tem que passar do número que você vai procurar. No caso aqui, eu faria até o 3, de início, tá? Porque o 12 passou, eu preciso do 8 da multiplicação por 2, porque eu quero quem? 9, tá? Então, é o 8 na multiplicação por 2. O 2 eu ponho aqui, o 8 eu subtraio aqui. Vai sobrar resto 1. Sobrou, não tem números para baixar, mas sobrou resto. Eu quero continuar. Vírgula lá, 0K. Vou procurar agora 10 na tabuada do 4. Até o 3 ainda tá valendo para mim, tá vendo? Por quê? Passou de 10. Eu preciso de 10, então eu tenho que pegar 8 na multiplicação por 2. De novo, sem problema nenhum. 2 vai na chave, 8 eu subtraio lá. Ó. 2 na chave, 8 subtrai aqui. 0 não tira 8, pede emprestado para 1 que fica com nada e aqui fica 10, sobrando resto 2. Não tenho números para baixar com certeza, né? Já vimos isso. Sobrou o resto, mas eu já coloquei a vírgula. Vou colocar outra vírgula? Não, só acrescenta zerinhos aqui, um de cada vez, de acordo com o que você for precisando, tá?
Vou procurar agora e continuo a conta. Procuro agora 20 na tabuada do 4, exato, na multiplicação por 5. 5 vai na chave, 20 eu subtraio aqui. 5 aqui, 20 aqui. Acabou. Sobrando o resto, 0 e acabou. Como que lê aqui? 2 inteiros, 25 centésimos. Bora mais uma? Com 2 números na chave, processo o mesmo, gente. Tabuadinha de quem eu preciso ali. De início, preciso do 50, que é maior que o 32, então eu poderia ter feito ela somente até o 2 ali, certo? Porque o 64 já passou de 50, então a gente pega o 32 na multiplicação por 1. 1 vai na chave, 32 subtrai ali, ó. 1 aqui na chave, 32 subtraio aqui, ó. 10, 0 não tira 2, pede emprestado aqui, que fica 4, e eu fico com 10. Agora dá 8, 4 tira 3, 1. Sobrou 18, tenho números para baixar. Vou baixar aqui, do ladinho ali. 180 na tabuada do 32. Ó, tá vendo? Olha aqui. Lembra nas outras que sobrou o resto e eu não tinha números para baixar? Eu coloquei a vírgula e acrescentei um 0. Aqui já é diferente. Sobrou o resto, mas eu tenho número para baixar, então eu baixo, tá bom? Se sobrar resto e aí sim eu não tiver números para baixar, aí vai a vírgula, tá? Então, 180 na multiplicação por 32. Ó, tá vendo? Lembra que a gente tinha feito até o 2? Vamos por lá? Agora eu preciso de 180, aí eu simplesmente continuo até passar, tá? Passou, a gente pega o anterior, que é o 160, na multiplicação por 5. 5 vai aqui, 160 eu subtraio aqui, sobrando 20. Agora sim, não tenho números para baixar, vírgula lá, zerinho aqui, tá? E continuo minha conta. 200, qual se aproxima sem passar? Vai ser o 192, né? Porque se eu colocar mais 32 aqui vai passar. Então, na multiplicação por 6, subtraio 192 aqui. 0 não tira 2, cuidado com esse processo aqui, tá? Pede para o vizinho, mas o vizinho não tem, então eu passo para aquele de lá do cantinho, que vai ficar 1. Só que esse 1 que ele vai emprestar aqui, ele não empresta direto para mim lá, ele vai emprestar para esse e esse empresta para mim. Então, ele emprestou para esse que ficou 10, esse aqui que tinha 10. Emprestou 1 para mim e ficou com 9. Agora sim, 10 tira 2, 8. 9 tira 9, 0. E 1 tira 1, 0. Certo? Continuo sem números para baixar, essa conta vai dar longa, né? Continuo sem números para baixar, já coloquei a vírgula, então só acrescento o zerinho aqui. E continuo a minha conta. 80, ó, aqui passou, então vai ser por 2 a multiplicação ali, na multiplicação por 2 que dá 64. 64 a gente subtrai aqui, o 2 a gente coloca ali. 10, de novo, eu já fazendo a conta. 8 vai emprestar 1 para cá, vai ficar valendo 7. 10 tira 4, 6. 7 tira 6, 1 ali. Tá vendo o que tá acontecendo aqui, gente? Tá sempre sobrando o resto, sobrando o resto, sobrando o resto. Possa ser que ela seja vocês podem pensar que ela seja uma dízima, né? Periódica. Só que aí, o que a gente vai ver? Sobrou o resto 16. Vamos fazer mais uma tentativa aqui, né? Caso dê exato, vai ser um decimal exato. Caso continue sobrando o resto, possa ser que ela seja uma dízima periódica, tá? Assim que você deve pensar quando vai sobrando o resto aqui, que é o que a gente vai ver lá na aula 17 também, tá? Mas no caso sobrou 16 aqui, já coloquei a vírgula, então só vou acrescentar um zerinho ali e olha só, tem exato lá na multiplicação por 5, tá vendo? Ó, viu? Deu longo esse decimal exato aí, hein? Aí a gente subtrai o 160 aqui, sobrando aquele belo zerão. Quase que minha folha nem deu aqui. Certo, gente? 15 inteiros, tudo que eu tenho antes da vírgula inteiro, décimos, centésimos, milésimos. Então, 15 inteiros, 625 milésimos. Show? Pensou que era uma dízima, né? Mas dava para pensar mesmo, que não ia terminando nunca, né? Mas é um decimal exato. E, como eu sempre digo, matemática é treino, né? Precisa de treino. Sempre venho agora com você aqui.
Lembrando que 2 pontinhos é uma divisão, fração é uma divisão e barrinha também é uma divisão. Tentem fazer essas 3 aí e venham só conferir o resultado aqui comigo. 25 dividido por 8. Qual número a gente pega? Sem passar, né? Sem passar. Maior ou igual que está na chave, no caso é o 25 mesmo, aqui que a gente procura sem passar. 32 passou, vai ser o 24 na multiplicação por 3. E aí, subtraímos o 24 aqui, sobrando 1. Não tem números para baixar? Vírgula lá, 0K. 10 na tabuada do 8. Sem passar, 16 na multiplicação por 2, então é o 8 na multiplicação por 1, né? O 1 vai na chave e o 8 a gente subtrai aqui. 0 não tira 8, a gente pede emprestado, ficamos com 10, que sobra 2. Temos resto, já colocamos a vírgula, então somente acrescentar zerinho aqui, conforme formos precisando. Procuro 20 na tabuada, sem passar na multiplicação por 2 ali, ó, que dá 16. O 2 vai aqui, 16 subtraímos aqui, 0 não tira 6, pede emprestado, ficamos com 4. Resto, já coloquei vírgula, então bora mais um zerinho aqui. 40 na tabuada do 8, exato, na multiplicação por 5. 5 vai lá, 40 subtrai a K, sobrando um belo zerão. 3 inteiros, sempre antes da vírgula a gente lê inteiros, décimos, centésimos, milésimos. Ou seja, 3 inteiros, 125 milésimos. 48 dividido por 15. Pegamos de início 48 mesmo. Procuramos aqui sem passar 45 na multiplicação por 3. 3 vai aqui. 45 subtraímos ali, sobrando resto 3. Sem números para baixar, vírgula lá, resto AK. Aqui, tá, gente? Brincando. 30 na tabuada do 15, exato, na multiplicação por 2. 2 lá e 3 aqui. 30 tira 30, um belo zerão ali. 3 inteiros, 2 décimos. 400 dividido por 250. Mesma coisa, né? Vamos procurar 400 na tabuada do 250. Sem passar é o próprio 250 na multiplicação por 1. Porque na multiplicação por 2 já passou, tá vendo? Então, 1 vai aqui. 250 a gente subtrai ali. 0 tira 0, 0. 0 não tira 5, pede emprestado aqui. Aqui fica 3 e aqui fica 10. 10 agora tira 5. 3 tira 2, 1. Sobrou 150. Não tem números para baixar, uma vírgula lá e um zerinho do lado de quem sobrou. Procuramos agora 1.500 na tabuada do 250 e exato na multiplicação por 6. 6 vai lá na chave, 1.500 subtraímos aqui, sobrando aquele belo e conhecido zerão. E acabamos mais uma aula da série de divisões. Tá vendo como já tá ficando super fácil, gente? É só alguns conceitos que tem entre um e outro, quando o dividendo é menor, quando não tem resto, ou quando sobra resto e eu quero continuar a minha conta. Entendeu? Que o processo sempre o mesmo. Ter a tabuada, aqui o processo é sempre igual. É só alguns conceitos de algumas que vai mudando. Mas tá aprendendo aí, fala aí. Show de bola, né? E é isso, gente. Não sabe? Deixa que eu te explico.